Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à minha palestra sobre FinOps on Azure, Where to Start, aonde começar, o que eu tenho que fazer para começar no FinOps no Azure. Bom, para começar, o objetivo aqui é falar sobre FinOps de uma forma clara, objetiva e mostrar aonde eu começo no Azure. Muita gente se pergunta, ok, me falaram sobre FinOps. O que é FinOps, primeiro de tudo? O que eu posso fazer isso no Azure? Como é que eu posso fazer FinOps dentro do Azure? Estamos aqui para descobrir como fazer isso acontecer. Primeiramente, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei de onde vocês estão. Mais uma vez, obrigado por estarem aqui. Sobre mim, eu sou um profissional com pouco mais de 15 anos no mercado. Comecei como técnico de informática há muitos anos atrás. Já passei por grandes empresas como IBM e Microsoft. Hoje, eu sou gerente de infraestrutura, atuando no time da Grant Thornton Brasil, um grande escritório de auditoria. Tenho 19 certificações Microsoft, 5 IBM e uma AWS. Logo eu aumento esse número. Além de dar aula de pós-graduação, MBA, Cloud Computing e IA. Então eu falo bastante de inteligência artificial, falo bastante de Cloud Computing. Tinha uma experiência no tempo que eu passei na Microsoft muito forte, um foco muito forte nessa parte de FinOps, e acredito que eu estou aqui para tentar ajudar vocês a entender um pouquinho melhor sobre esse mundo. Isenção de responsabilidade, só falar que, embora eu trabalhe na Grant Thornton Brasil, as opiniões e informações expressas aqui são estritamente minhas. Eu não represento oficialmente a empresa, tá? Não estou aqui representando nenhuma empresa. Estou compartilhando conhecimento com base na minha experiência pessoal e não estou falando em nome da Grant Thornton Brasil. Só para evitar aquele processinho, sabe? Aquele processinho maroto. Vamos evitar isso e vamos falar um pouco. Bom, FinOps. Muita gente ouviu falar de FinOps, FinOps é uma área forte, mas da onde veio, o que faz, o que come, como se reproduz? Vamos lá. Primeiramente, FinOps é algo que todo mundo falava muitos anos atrás, só que não tinha uma definição do que seria o FinOps ou o que fazer para você trabalhar com essa parte de FinOps. Primeiramente, FinOps é o diminutivo de Finance Operations, operações financeiras. É uma revolução na forma de como as empresas enxergam e conduzem investimento em nuvem. Não se trata de uma metodologia, e sim de uma lista de boas práticas. Até mais ou menos 2018, 2019, 2020, em meados, muito se falava sobre FinOps, pouco se tinha ideia do que fazer. Para isso veio juntando os grandes players de mercado, grandes profissionais, e criaram uma coisa chamada FinOps Foundation, para justamente falar, ok, tá todo mundo falando de FinOps, todo mundo falando sobre isso, mas vamos estruturar o que seria o FinOps? FinOps basicamente é uma prática cultural. Vamos pensar primeiramente nisso, tá? Não é, FinOps é uma forma de economizar. Não. É uma prática cultural que maximiza o valor comercial da nuvem. Ou seja, não vou economizar. Economizar é um dos benefícios quando você tem uma boa prática de FinOps na sua organização. Mas não é só isso, economizar dinheiro. É usar o dinheiro da melhor forma possível. Obter valor comercial, ou seja, mostrar valor naquilo que você está produzindo dentro da cloud. E ela é dividida em 3 pilares principais: pessoas, processos e tecnologia. Falando de pessoas, estamos falando de adoção e cultura, que não adianta só falar, gente, tem que usar FinOps a partir de agora. Vamos lá. Arrepia. Não, peraí. FinOps é uma prática cultural que envolve colaboração entre equipes de TI, finanças e negócios. Então, o objetivo é capacitar as equipes para entregar recursos, aplicativos e migrações mais rapidamente, mas de uma forma, usando o dinheiro da forma correta. Então, vamos subir alguma coisa na nuvem? Vamos, mas eu preciso, por exemplo, antigamente, quando a gente pensava em subir alguma coisa on-premises, eu comprava um servidor já pensando em 5 anos, 3 anos, 4 anos. Hoje não. Na nuvem eu tenho que pensar em começar pequeno e crescendo de acordo com a minha necessidade. Então, os benefícios de você ter uma adoção cultural é remover bloqueador, promover decisão informada em gasto e alinhar todos os aspectos do negócio em torno de metas financeiras comuns. Bonito falar isso, né? Na prática, funciona muito bem.
se você tem uma estrutura muito bem organizada. Uma empresa que adota FinOps pretende entender por que estamos tomando decisões de gastos, seja para apertar o cinto ou investir mais. Então, usar o dinheiro de forma consciente. Esse é o grande lance quando a gente fala de FinOps. Alinhado a isso, nós temos os processos. Então, eu já tenho as pessoas que sabem claramente que FinOps não é só sobre economizar dinheiro, mas utilizar da forma correta para gerar valor no que eu tenho. E os processos envolvem como fazer isso acontecer. Então, as pessoas sabem o que tem que fazer. O processo vai mostrar como. Então, objetivo: alocar custos para equipe, projeto, produtos específicos, identificar oportunidades de economia de custos, operar processos que suportem métodos, negócios, tecnologias e finanças. Exemplos: a ferramenta de gerenciamento de custo. Então, eu tenho um processo ali de como eu fazer acontecer. Então, eu sei o que eu preciso, eu defini como, e com a parte de tecnologia, que é o terceiro pilar do FinOps, nós temos as ferramentas. Ferramentas são projetadas para otimizar esse ciclo de operações financeiras e me ajudar a tomar decisões baseadas no que eu tenho hoje. Então, função: coletar dados, analisá-los no contexto do negócio, compartilhá-los com as partes interessadas e tomar decisões financeiras. Exemplo: Close Zero, Power BI, Tableau, Excel, Excelzinho mesmo, Excel marotão dá para usar para a gente fazer o FinOps acontecer. Mas tem umas ferramentas mais legais que eu vou mostrar para vocês. Então, criada em 2019, a FinOps Foundation nasceu com reuniões trimestrais do Conselho de Clientes da Cloudability, pensando em pouquíssimas pessoas sabiam como implementar FinOps. É o que eu falei no começo. Ainda não havia um conjunto de princípios publicados, ou seja, cara, tem FinOps? Tem FinOps, beleza, vamos fazer FinOps acontecer. Mas não tem O que é o FinOps? Então, em 2019, juntou-se essas pessoas, juntou-se o pessoal da Linux Foundation, da Cloud Native Computing, da Microsoft, da AWS, do Google, de vários lugares, e definiu, uma comunidade muito forte, quais são as práticas de FinOps. Então, hoje vocês podem acessar finops.org, que existem até certificações focadas em FinOps, muito reconhecidas hoje pela FinOps Foundation, tá? Não caiam em... Não vou chegar nesse mérito. Mas assim, a Fundação tem vários programas de treinamento, certificação, vários serviços, encontros semestrais, anuais. Então, é muito legal você acompanhar e sempre estar atento no que a FinOps Foundation representa, e ela vai te ajudar, com certeza, a atingir seus objetivos financeiros no seu negócio. Agora falei bonito pra caramba. Só um pouquinho sobre FinOps Framework. Então, eu tenho vários princípios. Decisão baseada no valor do negócio, ter times centralizados em FinOps, tomar vantagem do modelo de custo da nuvem, domínios e capacidades. Então, eu tenho alguns: injeção de dados, alocação, reporting, gerenciamento de anomalias, quantificar o valor de negócio, otimizar o custo, obviamente, gerenciar a prática de FinOps. Então, tem as personas que eu tenho que ter quando eu falo de FinOps, e eu sei que está cortando um pouquinho, e eu tenho 3 fases distintas, que é informar, otimizar e operar. Assim como no FinOps, assim como no DevOps, desculpa, eu tenho algumas fases. Aqui no FinOps também eu tenho 3 principais: informar, então entender o que eu tenho, otimizar e operar otimizado. Aí eu volto de novo e verifico de novo como é que tá. E eu tenho, pela FinOps Framework, 3 níveis de maturidade sobre aquilo que eu estou trabalhando, que é engatinhando, andando e correndo. Crawl, walk e run. Então, basicamente, falando muito rapidamente sobre o FinOps Framework, é isso. Alinhado ao FinOps Framework, o Azure oferece diversas ferramentas para ajudar vocês nessa parte. Alguns exemplos: Azure Advisor, Azure Monitor, Azure Copilot, FinOps Toolkit, e vamos ver tudo isso acontecendo agora, na prática. Então, estou aqui, meu nome é Azure. Como eu falei, existem várias ferramentas, e por onde eu começo? Acho que essa é a grande questão que eu vim responder para vocês. Onde eu começo com o FinOps? Eu preciso contratar uma ferramenta? Eu preciso contratar uma empresa? Eu preciso contratar pessoas? Não. Vamos começar do começo. Primeiro, como eu falei, no Azure, se eu não tenho uma equipe grande, se eu tenho pessoas definidas, ele já tem algumas ferramentas que podem me ajudar. Uma delas é o Advisor. Se eu vim aqui, basta eu vir Advisor,
aqui dentro do Azure. E olha que bonito. Só um breve sobre o Advisor. O Advisor ele é uma ferramenta gratuita que o Azure te fornece nos 5 pilares do WAF. Não é o Web Application Firewall, não. É o Well Architected Framework, que é o framework de boas práticas da Microsoft. Além de custo, eu ainda tenho pilares de segurança, disponibilidade, excelência operacional e performance. Ó, meu performance está 100%. Mas, quando a gente fala de FinOps, a gente fala principalmente nessa parte de custos. Eu tenho uma recomendação no meu ambiente de médio impacto, então vamos explicar. E tudo isso eu posso enxergar aqui nesse lado, nessa parte de custo, segurança, então tá tudo aqui. Dentro de custo, eu tenho, por exemplo, verifique discos que não estão atachados, isso aqui é um grande exemplo, a nenhuma máquina, se você realmente precisa. Olha que legal. Aqui já vai me dar dicas do que fazer para diminuir meu custo. Se eu clicar nesse exemplo, que com certeza eu deixei para essa palestra, e descer, ele vai me falar, ó, eu tenho um disco aqui VM Front-End, um disco que não está taxado a nenhuma máquina virtual. Ou seja, eu tenho que analisar se eu realmente preciso desse disco, e caso eu não precise, excluir ele. É o que eu vou fazer agora. Então eu venho aqui, delete, ok. E era uma vez, ele tá associado a alguma coisa, mas... ele tá com uma lock, resource lock. Então eu venho aqui em lock, tem uma lock de delete aqui, eu vou remover essa lock. Foi criada por o site recovery. No caso, isso aqui é um disco de SR, tá? Mas é bom a gente dar uma olhada sempre no que a gente está excluindo para ver se não vai excluir coisa que não deveria, né? Mas ele dá muitas dicas em referente a isso, referente a tamanho de máquina, referentes à parte de reserva, que é o segundo ponto que eu quero tocar. Beleza. Olhei aqui no custo, ele sempre vai me dar várias dicas do que fazer para melhorar os meus custos dentro da nuvem. Ok. Mas, porém, contudo, todavia, não é só isso que eu posso utilizar. Baseado no Advisor e de uma forma mais simples de verificar, existem 2 caras que podem me ajudar e muito nessa parte. Que são 2 workbooks criados pela própria comunidade, mas a Microsoft faz muito parte disso, dentro do FinOps Toolkit. Se eu vim aqui, FinOps Toolkit, aqui é o Microsoft GitHub FinOps Toolkit, basta clicar aqui. Já é um kit feito para FinOps. O FinOps Toolkit ele te oferece várias ferramentas, um guia de FinOps, FinOps Hub, Power BI, Workbook de FinOps, alertas, parte de otimização. Então, ele te dá muita coisa pronta para te ajudar nessa parte de FinOps. E o que é legal? Na versão que nós estamos, já está utilizando inteligência artificial para te dar melhores resultados. Olha que interessante. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer, Where to Start. Eu vou sempre olhar o meu Advisor. Segunda coisa que eu posso utilizar, sem custo, tá? Aqui eu não estou falando de não gastar nenhum real nessa parte de FinOps. Vir aqui no site do Microsoft, do FinOps Toolkit, então microsoft.github.io/FinOps Toolkit, joga no Google que aparece lá, e vir aqui e pegar esses workbooks, FinOps Workbooks. Se eu clicar aqui Deploy, ele já vai mostrar alguns FinOps, alguns workbooks que eu tenho. O que é um workbook? Uma visualização de dados. Então ele me dá uma visualização de dados que pode me ajudar bastante nessa hora. A primeira de todas, Cost Optimization. Se eu clicar aqui, ele vai, passa de trabalho de otimização. Se eu descer um pouquinho, desceu. Cadê a parte de instalar? O Azure é legal que ele é uma ferramenta viva. Muitas vezes, Deploy to Azure. Muitas vezes eles mudam muitas coisas, mas assim, tem um botãozinho aqui, ó, Deploy to Azure. Se eu tiver a role de Workbook Contributor dentro de uma assinatura, eu consigo implantar ele só clicando aqui, tá? Cliquei Deploy to Azure, ele já vai fazer a implantação desses workbooks para mim, que são 3, o de Cost Optimization, Governança e o Customize. O Hot Customize é como fazer. Mas enfim, ele vai implantar 3 recursos para mim. Básico, eu vou colocar numa assinatura, num grupo de recursos, eu vou criar um novo chamado FinOps aqui.
na minha assinatura de DevTest. Localização Brasil, prefixo FinOps, não tem problema. Próximo, então ele vai instalar 2 workbooks para mim. Não, são 3. Otimização e governança. Próximo. E pode ficar sossegado, esses links são seguros. O que ele vai fazer aqui são coisas seguras. Tá? Porque tudo isso, para subir nesse site aqui, é no próprio GitHub da Microsoft. Não estou instalando nada third party aqui. Nada feito, criado por alguém, simplesmente colocou na internet e falou, sou bonzinho. Não. Tudo isso passa por todo um fluxo de segurança e aprovação para poder liberar para todo mundo. Beleza. Ele está fazendo o deploy. Mais uma vez, não vou gastar R$1 para fazer isso. Workbooks são gratuitos. Isso é muito legal. Então, FinOps Governance, FinOps Optimization. Está implantando. Eu vou esperar um pouquinho só para ele plantar um pelo menos. Pronto, já foi. É muito rápido. Se eu for lá no grupo de recursos, ele vai me mostrar os recursos, que são esses dois. FinOps Optimization e FinOps Governance. Primeiro de tudo, eu vou ver o FinOps Governance. O que eu tenho aqui? Se eu vim aqui em Open Workbook, eu tenho aqui basicamente todos os recursos que eu tenho no Azure estarão aqui dentro. Então, se um dia você se perguntou como eu posso ter um inventário de tudo no Azure e verificar, esse é o cara. FinOps Governance. Vou descer, eu tenho nesse momento 143 recursos, 133 em produção, 10 em dev. Os tipos de recursos que eu tenho, os top 10 dos recursos que eu tenho. Onde estão alocados, olha que legal. Se eu clicar aqui nesse tracinho para trás, eu vou dar um hide, fica até melhor de ver. Máquinas virtuais. Então ele vai me listar quantas máquinas eu tenho. Eu tenho um Windows, 2 Linux, o tamanho que eu tenho dessas máquinas. Por que essa parte é legal? O Where to Start com FinOps no Azure. Essa parte, gente, existe uma coisa que ajuda muito a fazer FinOps, que é você ter um ambiente homogêneo. O que isso quer dizer? Se você tem máquinas virtuais, tentem colocar com SKUs padronizadas. Então não sai criando uma de cada tamanho porque é legal. Criem todos os tamanhos parecidos, porque em um ambiente como você põe reservas, você economiza bastante e fica muito mais fácil de você gerenciar isso, ou seja, a parte de governança. Então eu tenho aqui 2 máquinas, uma DS2 e uma B2S. Scale 7 eu não tenho. Os discos das minhas máquinas. O que é legal essa parte? Se tivesse disco desatachado, ele já me falava. Parte de rede, como é que estão? Os IPs públicos, IPs privados. Se eu tenho um Log Analytics Workspace conectado, eu clico aqui, já me fala. E aqui já me dá até otimização do que fazer. Recursos não utilizados, ou seja, se eu tenho máquina virtual que não está sendo utilizada, está baixa utilização, tudo isso, ele vai me falar. Recursos órfãos. Qual que eu tenho? Nenhum, até porque eu apaguei o disco. E aqui, os discos que eu tenho. Então, ele me dá muita informação. Se eu pegar, por exemplo, história de backup. Então, eu tenho 4 partes de backup, 2 file sync, um key vault e 7 histórias de account. Ele vai me listar tudo que eu tenho no meu ambiente aqui. Parte de segurança também, ele vai me dar várias dicas aqui. O score das subscriptions. Não tem nenhum resultado, mas ó. Então aqui já pensando, isso aqui já está me organizando o que eu tenho lá dentro do Microsoft Defender for Cloud. Então olha que legal, eu tenho um workbook gratuito que vai me mostrar muita informação no meu ambiente inteiro. Então tudo que eu tiver de recomendação ele vai me falar aqui. Por exemplo, gerenciamento de acesso, permissão, restrição. Se eu clicar em detalhes, ele vai me levar para esses detalhes, então é muito legal. Ok, isso para governança. Agora, otimização de FinOps. Agora a gente está falando de economizar dinheiro. E de forma gratuita, tá? Se eu vim aqui, ó, Rate Optimization, ele vai me dar dicas do que fazer para economizar. Por exemplo, reserva. Então, commitments, que é a partir de reserva de 1 ano e 3 anos. Azure Hybrid Benefit, se eu tiver. Ele vai me falar aqui de SQL, de máquina virtual. O que está habilitado? Eu tenho uma máquina em produção habilitada, o Hybrid Benefit. Quantas licenças eu estou pegando? Que isso também é uma coisa.
umas coisas de FinOps. Hybrid Benefit. O que é o Hybrid Benefit? Boa parte do valor que eu pago em máquinas virtuais, SQL ou SQL, são do licenciamento do Windows e do SQL. Se eu já tenho esse licenciamento e eu tenho software assurance para eles, eu posso pegar esse meu licenciamento e utilizar na nuvem, o que vai reduzir bastante o custo. Muitas empresas já têm software assurance, mas não sabem desse benefício. Então, aqui ele vai me dar parte de otimização de uso. Nesse caso, ele vai me falar de máquinas virtuais que estão paradas, ou máquinas virtuais que não estão sendo utilizadas, superdimensionadas, tudo aqui ele vai me dar relatório sobre. Parte de storage, de rede, serviços. Então, professor, a minha empresa é uma empresa pequena, não tem muito dinheiro e eu quero economizar. O que eu posso fazer? Use esse workbook como seu melhor amigo. Isso por quê? Não tem um custo para ver ele. Então, disco gerenciado, backup, recomendações advisory, como é que tá? Não tenho nenhuma para storage. Mas aqui ele vai me falar Rate Optimization, um overview de tudo que eu tenho. Então, de recursos também, onde estão distribuídos, assim como no outro workbook. Quantos recursos eu tenho em cada localidade. Olha, eu tenho coisas no Japão, nem lembrava disso. Tinha uma tabela de roteamento. E recomendações de segurança. Então, aqui ele vai compilar, nesses dois workbooks, tudo que você tem sobre governança e FinOps dentro do Azure. Muito legal, né? Beleza. Ok, a minha empresa é um pouco maior. Estou gastando meus milhões por mês de Azure, ou estou gastando 50 mil, 200 mil, não importa. Existem ferramentas para eu melhorar isso? Sim. Dentro do próprio FinOps Toolkit, a gente pode vir aqui e implantar uma coisinha chamada FinOps Hub. Atualização de julho de 2025, essa aqui tá linda. O FinOps Hub, basicamente, eu vou fazer um deploy dele. Eu não vou fazer aqui para vocês porque ele leva um tempinho, mas eu consigo mostrar o resultado que ele pode se implantar. Que ele vai basicamente registrar um Data Factory dentro da sua assinatura, vai coletar todos os dados de FinOps de todas as suas assinaturas, traduzir numa forma chamada Focus, já falo sobre, e com isso a gente vai. E com essa, só dar um oi para minha gata aqui, ó, resolveu aparecer. Oi, Olivia. E ele vai traduzir no Focus, que é uma forma criada de ser mais fácil de você entender os custos de nuvem. Por quê? Se você já pegou aquela tabelinha CSV maravilhosa que gera na parte da assinatura, na parte de custo, você sabe do que eu estou falando. Não dá para entender nada do que tem ali. O Focus, ele pega aquela informação e traduz de uma forma que seja muito mais palatável de eu ver no relatório executivo. Então, basicamente, ele vai traduzir esses custos. Tem aqui toda a arquitetura dele. Então, ele pega o gerenciamento de custo, manda para um Data Lake. O Data Lake ingere, o Data Factory faz um pipeline e me dá dashboards de Power BI prontos para serem utilizados com os meus dados. Olha que interessante. Se eu vim aqui em Power BI, Deploy, eu tenho aqui, cadê? 6 dashboards prontos, um sobre custo, outro sobre otimização, outro sobre invoice, um de política e governança, otimização de workloads e injeção de dados do próprio FinOps. Por quê? Aqui tem um custo. Aqui eu não vou mentir para vocês, tem um custo associado, mas o retorno que você tem desse custo é muito grande, porque você começa a ter muito mais visibilidade sobre tudo que você tem dentro do Azure e como melhorar essa parte também, tá? Deixa eu pegar aqui, Try Demo. O que é legal? Isso eu consigo mostrar para vocês, porque ele já vai baixar para mim todos esses dashboards. Ok, então baixou. Se eu abrir aqui esse Power BI Demo, eu tenho aqui 6 arquivos, 6 painéis de Power BI que eu falei, mas já deixei alguns abertos aqui para facilitar a nossa vida, que demora pra caramba para abrir. Vou dar um exemplo aqui, governança. Então eu tenho aqui um workbook de governança mostrando tudo que eu tenho no Azure. No caso aqui desse de demo, eu tenho 4 subscriptions, 3 grupos de recursos, só 14 recursos de uma região. Posso filtrar aqui por subscriptions, beleza. Tem os tipos de recursos que eu tenho. Parte de compliance de política. Por exemplo, não tem nada. Máquinas virtuais.
Então tem aqui o custo que está sendo dessas máquinas, mas aqui nesse exemplo não está muito legal, que não está mostrando muito. Deveria. Ó, selecionar todas. Deixa eu ver se ele fizer isso, ele vai, esse filtro. Parte de right sizing, então tudo, esse exemplo não é muito bom. Mas qual que é a parte legal de eu demonstrar isso daqui? Do lado direito, você pode ver que tem várias tabelas aqui para quem manja de Power BI, e você pode utilizar elas, que elas já estão todas em conformidade com o Focus. Então fica muito mais fácil de você montar o seu próprio Power BI. Mas como eu falei, eu tenho isso de governança, tenho esse de otimização de custos, olha que legal. Então no meu caso aqui eu não tenho quase nada de otimização para fazer. Então, não, na verdade eu posso economizar 2,2 aqui, 2,22 mil, se eu fizer as otimizações que ele pede. Total savings. Então tem aqui, ó, quanto que eu estou colocando a estimativa de quanto ele vai economizar. Ele me dá toda essa informação. Como eu falei, isso aqui é um painel de teste. Infelizmente, não está muito legal esse teste dessa versão que eu baixei. Antes ele dava coisas mais legais. Então aqui tudo que eu tenho de saves, então o que eu tenho de reserva, o que eu tenho de saving plan. Então aqui ele vai me organizar toda a informação que eu tenho dentro do Azure, referente a essa parte de FinOps. Como eu falei, são 6 painéis prontos para trabalhar. Vamos abrir esse de invoicing só para ver quanto que eu estou gastando. Então, eu tenho essas assinaturas, quanto que eu estou gastando em cada uma, quando foi pelo mês, ó, maio, junho e julho, os últimos 3 meses. Tipo de serviços, quanto eu estou gastando por serviço. Então, toda essa informação que eu teria que ficar garimpando dentro do CSV, está aqui mastigada para mim. Por exemplo, base de dados. Quanto que eu estou gastando com base de dados? Então, com SQL. Vamos abrir aqui. Ó, essa base de dados aqui gastou isso em maio, isso em junho, isso em julho. Então, momento. Até o dia 15. Então, eu consigo saber por recurso quanto estou gastando. Desculpa. Análise de uso. Então, aqui eu tenho vários dashboards com muita informação pronta para utilizar. Essa é a melhor parte da coisa. Quanto custa isso? Depende do seu tamanho. Porque existem 2 tipos de painéis que a gente pode... Desculpa. FinOps Kit que a gente pode... FinOps Hub que a gente pode implementar. Um que é recomendado para empresas com mais... que gastam mais de $1 milhão por mês. Empresas que gastam mais de $1 milhão, na verdade, por mês, a conexão não é só por Power BI, mas também por uma outra forma dentro do Azure, que é muito mais estruturada, pelo tamanho dos dados. Se você gasta muito menos que $1 milhão por mês, dentro do Azure, é recomendado essa forma do Power BI. O custo varia do tamanho da base, do tamanho de informações que ele vai processar dentro do Data Lake. Do Data Factory. Então você pode gastar entre $25, que é o mínimo ali para você gastar por mês, até uns $100 por mês, mais ou menos, 100, 150. Então, sinceramente, é um custo muito menor do que de muitas ferramentas de mercado e te dá poder sobre os seus dados. Então, você consegue trabalhar muito melhor com os seus dados. Só fazer uma pesquisa rápida aqui, se eu vim aqui em FinOps Hub, acredito que ele tem aqui falando qual que é na documentação, quanto que é o custo que eu tenho com ele. Custo aqui, ó. O custo estimado começa em $120 por mês, mais $10 para cada milhão em custos que estão sendo monitorados. O custo mensal estimado é de $120 por cluster do Data Explorer. Mais uma vez, esse Data Explorer é o que a gente utiliza para dados maiores de $1 milhão. Se não for, você faz pelo Data Factory, conecta pelos painéis do seu Power BI e seja feliz. E só uma coisa, para você conectar os seus painéis do Power BI, basta vir aqui dentro, em modelagem, página inicial, desculpa, em transformar dados. E aqui dentro eu vou fazer a conexão com o meu storage lá que ele gerou os arquivos por aqui. Do lado esquerdo aqui, assim que carregar, ele tem aqui, ó, a URL do meu storage, de quando até quando eu quero esses dados, o número de meses que eu quero, e basicamente isso. Start here. Tá vendo? Todos os painéis têm um Start here e vai me pedir as informações aqui dentro. Desse Start here. Todos têm isso. Então fiquem sossegados que não é difícil e que não falta documentação para te apoiar nessa hora.
Vamos voltar aqui para o nosso PowerPoint, né? Encerrar de forma bonitinha. Então, pessoal, basicamente é isso. Muito obrigado a todos. Espero ter respondido where to start, aonde começar com o FinOps. Workbooks prontos e o FinOps Hub. São 2 pontos que vocês podem. Não tenho dinheiro, somente os workbooks já te ajudam muito nessa hora. Posso investir um certo dinheiro nele, FinOps Hub vai te dar muita informação sobre. E outra, o que eu devo seguir? O framework do FinOps Hub, do FinOps Framework, e sempre o Web Architecture Framework da Microsoft. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui. Espero que estejam curtindo o evento e até a próxima. Muito obrigado e até.